Nosso palco, eu recebo ele, o Arnaldo Martinez de Barros Júnior, é professor, é também escritor, poeta, quadrinista, fanzineiro, ilustrador e é um mestre. E aqui, ó, olha só, família reunida. Arnaldo Martinez de Barros Neto, professor, quadrinista, fanzineiro, ilustrador, gente boa. Toda nossa. E estão aí acompanhados dos alunos, a Maria Eugênia Tenan, e também do Arthur Bitela Tavares. Sejam todos sempre muito bem-vindos por aqui. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Bom, a gente já se conhece, que vocês participaram, os dois participaram aqui do Tá Com Tudo, Cultura e Lazer, que é aquela edição especial aí do nosso final de semana, até já bom para relembrar o pessoal de casa, que todo sábado, a partir das 4 da tarde e aos domingos, tem o Tá Com Tudo, Cultura e Lazer. Bom, Arnaldo, quero saber como que você começou, como que você iniciou seus trabalhos unindo a arte e também a educação. Os dois, porque Arnaldos. Bom, quando eu comecei a lecionar, assim, era uma concorrência danada, né, com Xuxa, etc. Eu tinha que chamar a atenção dos alunos de alguma forma, né? E um ponto. Outro ponto é que muitos conteúdos ainda não estavam colocados nos livros didáticos. A gente precisava passar aquilo para os alunos. Aí eu passei a usar a linguagem dos quadrinhos e, com isso, eu consegui juntar as duas coisas, né? Consegui chamar a atenção dos alunos para minhas aulas, e desenhando e tal, e consegui passar esses conteúdos. Agora, o interessante é que quando eu comecei a desenhar na lousa, os alunos também passaram a desenhar nos cadernos, né? E muitos alunos se descobriram artistas a partir de uma aula de história. Foi o pontapé inicial nessa aula de história. Pontapé inicial. Muitos alunos se descobriram artistas que estão aí hoje, né, espalhados aí pelo Brasil. E esse gosto, Arnaldo, pelo jeito é de família, por desenhar, pela arte, pela educação? Cissa, é de família, não tinha como fugir, né? Eu comecei a desenhar, na verdade, nunca parei de desenhar, né? Desde sempre. Eu publico em fanzines, né? Como você citou, sou fanzineiro, desde os meus 14 anos, né? Participo de concursos de quadrinhos, né? Desde os 12, né? Com algumas premiações. E na educação foi o mesmo processo. Eu fui aluno do Arnaldo Júnior, né? Então aprendi dessa forma e dessa forma eu ensino meus alunos. Então funciona muito mais quando você educa e ensina com ludicidade. Mas quando eu iniciei numa cidade pequena, num bairro pequeno, né? Num bairro periférico. Os alunos não tinham acesso a materiais, né? A livros, a internet, essas coisas. Então, o que eu fazia? Eu produzia o meu próprio material na lousa, né? Apostilas desenhadas no papel, né? Através de cópias xerocadas, ou então, muitas vezes, na lousa. Aí eu percebi que isso atraía o aluno gostava, que ele começava a produzir, começava a reproduzir isso no caderno, começava a pesquisar, e o interesse pelo gosto pela história, né? Ele acabou ficando, né? E esses alunos eles acabaram aí sendo amigos aí de longa data, né? Através eu ensino da forma como eu fui ensinado, né? Pelo meu pai, né? Pelo Arnaldo Júnior. Agora nós vamos saber os alunos aqui de vocês. Maria Eugênia, é mais fácil, é mais gostoso assim aprender através dos desenhos? Nossa, é muito mais gostoso, fica mais fácil. A maneira de como o Arnaldo passa a aula fica mais interessante. A gente gosta de aprender, a aula passa muito rápido. E eu acho que hoje os professores deveriam prezar dessa forma que o Arnaldo passa conteúdo pra gente. O Arthur, conta pra gente aqui. Você gosta assim, de desenhar? Sempre gostou ou teve esse empurrão dos professores aqui para despertar esse talento? Eu sempre gostei um pouco de desenhar, mas esse empurrão foi muito bom. Sempre que ele passa os desenhos na lousa, a gente copia no caderno, e isso ajuda bastante. Bom, agora eu quero saber de você, Arthur, e também você aí, Maria Eugênia. Bom, os desenhos, eles livram vocês aí das provas? Com certeza. A gente lembra das características dos antepassados, de como eles eram. Então fica muito mais fácil na hora da prova, na hora da gente fazer, porque a gente lembra no desenho das características. Então fica muito mais fácil. Arthur, e a avaliação? Os alunos ali, a gente está aqui hoje com a Maria Eugênia, com o Arthur. Como que vocês fazem essa avaliação deles através do desenho? Como que é feito? Bom, eu há muito tempo não trabalho com prova escrita, não trabalho mais com prova há muitos anos, né?
eu trabalho com expressões do aluno. Então, não só o desenho, uma história em quadrinho, mas um artigo, um texto que o aluno produz, debates, né? Várias formas de se avaliar um aluno, né? E é interessante que os colegas que trabalham com provas escritas, quando a gente vai conferir as notas, elas batem. Não há discrepância, né? Raramente há discrepância. Eu foco muito mais naquilo que o aluno produz, né? Enquanto produtor de ideias, de criatividade, de quanto que o aluno aprende do conteúdo e quanto ele consegue passar desse conteúdo de uma outra forma, de uma outra mídia, que pode ser uma história em quadrinhos e pode ser uma outra maneira, uma peça de teatro, uma música, né? Um texto fictício, usando personagens da história, né? Então, a gente trabalha de uma maneira muito diversificada, né? Então, assim, eu trabalho numa rede que me dá essa liberdade de não ter que fazer provas escritas, né? Não que eu seja contra provas escritas, né? Mas a gente pode avaliar de outras formas também. Bom, chegou uma pergunta aqui para a gente, Arnaldo Neto, é o seguinte, da Silvia. Olá, Silvia, obrigado pela sua participação. Meu filho tem um pouco de dificuldade em desenhar. Isso pode ser um impedimento aí? Não, na verdade, né, quando a gente fala em desenho ou fala em quadrinhos, a gente está falando de comunicar uma ideia. Então, o importante não é você fazer um desenho hiperrealista. Você fazer uma bolinha lá, escrever au. A pessoa que está vendo entender que aquilo é um cachorro, se você comunicou a sua ideia, seu desenho está bom. O importante do quadrinho não é o desenho, né? É a ideia que você quer comunicar. Que você quer expressar. Que você quer expressar. Só voltando a falar da avaliação, eu aplico provas, né? Também, né? Mas nas provas, né, essa parte lúdica, com os alunos que desenham, que produzem, isso ajuda o aluno a lembrar, porque eles aprendem por associação. Então, Sim. Na hora da prova, na hora de um exercício de vestibular, né, ele consegue aprender, porque ele aprende de maneira lúdica, ele aprende brincando. Então, quando ele vai para um exercício, né, alguma coisa teórica, mais pesada, aquilo para ele se torna algo muito fácil. Além da prova escrita, né, os alunos hoje a gente tem que valorizar muitas metodologias ativas. Os alunos eles fazem seminários, eles trocam ideias, eles aprendem de forma crítica, né, e o aluno ele tem que ser o protagonista do processo, né? A gente faz a condução, a gente faz a mediação, a gente faz a facilitação, né? Nós somos facilitadores, mas o protagonismo ele é todo do aluno. Bom, só para complementar, né, por exemplo, como eu disse, eu não trabalho com provas, mas os meus alunos fazem as provas externas e eles vão muito bem, né? Então, eu não preciso estar fazendo aquele treinamento diário de prova. Ele consegue, porque ele consegue bem numa prova externa, porque ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a raciocinar a história. E trabalhar a criatividade, isso, o lado lúdico, como o Arnaldo Neto falou. Bom, gente, em nome de toda a família aqui, né, Evelyn, tá com tudo, eu quero agradecer e expressar toda a nossa gratidão, viu, Arnaldo Júnior, Arnaldo Neto, por vocês representando aqui todos os professores, por nos ensinarem, por serem os nossos mestres. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela lembrança do dia, né? Hoje, que a profissão do professor, né, está tão necessária, né? Hoje a gente precisa de bons professores, né? Eu já estou indo para o meu final de carreira, mas eu digo isso aos meus alunos, né? O Brasil precisa de bons professores. E, então, nós precisamos, né, de pessoas que iluminem os caminhos dos que vêm por aí. A gente quer aprender todo santo dia, a gente aprende, viu? Obrigado, Cissa. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar falando, não em nome, né, dos Arnaldos, né, mas em si em nome de toda uma classe, né? E é legal o programa abrir espaço, né, para o professor, né, valorizar aí a profissão. Normalmente, quando a gente fala de professores, é sempre de forma depreciativa, e o programa hoje está enaltecendo, né, a figura do professor. Tá? Muito obrigado aí. Ser professor foi uma escolha, né? Eu escolhi ser professor. O Arnaldo Neto escolheu ser professor. A gente poderia estar em outra carreira. É um propósito. Mas a gente ama o que a gente faz. É um propósito de vida. E a gente agradece. Maria Eugênia, muito obrigada pela sua participação e parabéns aí por trabalhar sua criatividade, o seu lado lúdico e aprender dessa forma.
Muito obrigada pela oportunidade. Querendo ou não, a gente aprende, a gente conta o nosso lado, como que é na sala de aula, além dos professores falarem como eles ensinam, a gente fala como a gente aprende e a gente exerce, né, no futuro. Muito obrigada. Arthur, gostei demais da sua participação, do seu depoimento aqui no nosso programa. Obrigado, eu. Um beijo. Bom, gente, eu quero falar do meu look. Olha só, o meu